Que o Tarcísio decepcionou muito a segurança pública, eu não tenho a menor dúvida. O Tarcísio prometeu os reajustes prometidos pro Estado de São Paulo. A polícia do Estado de São Paulo trabalha, paga imposto e tem um salário menor do que aqueles que são financiados com seu imposto. O que eu nunca vi nenhum fazer é justamente revisar o Pacto Federativo. Perfeito. E o senhor pretende ser candidato a qual cargo nesse ano? Já houve algumas apurações nesse sentido de uma possibilidade de que o senhor seja candidato ao governo de São Paulo. Queria te perguntar sobre isso, se essa é uma possibilidade colocada na mesa, e em caso positivo, se isso não gera o risco de, por exemplo, não eleger uma bancada grande de deputados. Enfim, isso a gente sabe que a bancada de deputados é o que permite acesso a financiamento público de partido, financiamento público de campanha. As próprias estruturas da Câmara, elas dependem de número de bancada, enfim. Queria ouvir do senhor quais são os planos nesse sentido. Essa definição eu vou tomar em junho, né? Avaliando o que você colocou, né? Primeiro, viabilidade em pesquisa. E isso só está no meu radar, porque eu fui colocado na pesquisa e o resultado é ter uma intenção de voto muito maior do que eu esperava, porque eu imaginava que o Tarcísio teria todas as condições de vencer facilmente no primeiro turno. E aí eu vejo que nas pesquisas, dependendo do instituto, que eu acho que é bem triste que a gente tenha tanta diferença entre institutos assim, nesse nível, porque uma coisa ou outra é normal, mas uma diferença tão grande acho que mostra ou que tem erro de metodologia, ou que tem problemas em pesquisas, porque dependendo da pesquisa eu apareço com 5 ou apareço com 13, né? Mas de todo modo, 5 ou 13% dos votos é muito voto no estado de São Paulo. Então, isso foi uma coisa que colocou no meu radar. A gente vai precisar fazer essa avaliação de equilíbrio, né? Primeiro, se eu for disputar, eu vou disputar para ganhar. É improvável, é extremamente difícil, porque tem um governador no cargo, e sempre quem tá no cargo tende a ganhar a reeleição, e ainda mais quando tá no seu próprio espectro político, né? Dentro do campo do imaginário da direita, né? Mas difícil não é impossível. Extremamente difícil não é impossível. Então, análise de viabilidade e o que você colocou do quanto a minha eventual candidatura ao governo do estado pode, com a minha participação em debate na TV pela primeira vez, catalisar a imagem do partido, trazer voto de legenda e eventualmente até trazer mais votos para a chapa do que eu sendo candidato a deputado federal. Ou se não, ou se eu sendo candidato ao governo do estado, eu só, digamos assim, arrisco o partido a ficar com menos um deputado ou eventualmente até mais, se eu tiver uma votação maior que traga mais algum deputado. Essa é uma avaliação que a gente vai fazer em junho. Perfeito. Deputado, eu queria aproveitar que o senhor mencionou essa questão do favoritismo do governador Tarcísio, levantar uma questão com relação à segurança pública, né? O senhor, assim como colegas de partido, tem um discurso bastante duro de enfrentamento ao crime organizado, e nós tivemos nos últimos meses, enfim, até olhando mais geral, né, pro mandato do Tarcísio, que já está em seu último ano, as principais ações de combate ao primeiro comando da capital no estado, ao menos as de maior destaque, elas tiveram uma participação muito grande federal, né? Tanto Polícia Federal quanto a Receita Federal nesses modelos de asfixia financeira das facções. Enquanto isso, nós tivemos 2 casos muito emblemáticos no estado, que foram as mortes do Vinícius Gritzbach e depois do delegado Rui Ferraz Fontes, que foram, assim, de certa maneira, omissões do próprio Estado, né? E aí eu me refiro não ao Estado, poder no geral, mas governo estadual, né? Polícia Civil, Polícia Militar, com relação à falta de mecanismos de proteção nesse sentido. E aí que tem uma relação com o combate ao crime organizado. Então eu queria ouvir um pouco do senhor, assim, embora a discussão de necessidade de combate ao crime organizado, ela muitas vezes se concentre nas críticas às ações federais, governo federal, o que falta no governo do estado, em São Paulo, onde é o berço do primeiro comando da capital, embora as atividades estejam espalhadas, sejam até transnacionais, para endurecer o combate ao crime organizado? O primeiro ponto que eu preciso colocar é o seguinte: é evidente que a gestão do governo federal é um fracasso, né, no combate ao crime organizado, especialmente os faccionados, as grandes facções do país. Não à toa, pela primeira vez, a gente teve uma fuga na história do país de um presídio federal, né? E a desculpa, eu nunca me canso de falar isso, a desculpa do ministro Lewandowski é de que era carnaval e o pessoal estava relaxado, fecha aspas. Então, assim, é uma desculpa absurda. E outro ponto, né? Não há como você fazer o enfrentamento ao crime organizado só com as forças estaduais, né? Isso aí e não é nenhuma benevolência do governo federal, né, você utilizar a Receita Federal ou a Polícia Federal nos estados. Aliás,
nem deve haver intervenção ou interferência do governo federal em atividades. Olha, se eu sou um promotor de justiça aqui no estado, e eu digo, olha, Receita, para fazer o enfrentamento dessa facção, eu preciso da sua ajuda aqui para uma quebra, né? Polícia Federal, para desarticular essa operação aqui, eu vou precisar da sua ajuda. Isso, num sistema saudável, eventualmente nem passaria pelo governo federal, seria as instituições conversando. Só o fato da gente discutir aqui, e você me colocou a sua pergunta, porque isso acontece na realidade, de vão ter que precisar de vontade política do governo federal para ter parceria da Receita com a Polícia Federal, já tá errado, né? Agora, que o Tarcísio decepcionou muito na segurança pública, eu não tenho a menor dúvida, tá? Porque, primeiro ponto, o Tarcísio prometeu, né, e a gestão da Fazenda do Tarcísio não liberou os reajustes prometidos para o estado de São Paulo, né? E hoje, até me posicionei contra, né, essa semana, a gente até votou aumento de salário de até 95% para a Polícia Militar do Distrito Federal, que que tem o maior salário do país. Pago com um fundo constitucional que, em sua maioria, né, ele vem da Receita Corrente Líquida da União, que, em sua maioria, vem do estado de São Paulo. Então, a polícia do estado de São Paulo trabalha, paga imposto e tem um salário menor do que aqueles que são financiados com seu imposto. Isso é uma bizarrice, né? E eu acho que uma das principais lutas de um governador do estado de São Paulo, que eu nunca vi nenhum fazer, é justamente revisar o Pacto Federativo. É justamente chegar pra União e falar, gente, não tem como, né? Não tem como eu mandar tanto dinheiro, já faz assim mais de 100 anos que São Paulo manda dinheiro pra União, que a União distribui pros estados mais pobres, dizendo que os estados mais pobres vão se desenvolver. Em 100 anos, os estados pobres continuam pobres e São Paulo continua sendo São Paulo, né? Com todos os seus problemas, que também é outro ponto, né? Quando falam que São Paulo é um estado rico comparado com o resto do país, né? Mas São Paulo tá longe de ter índices dos países mais desenvolvidos do mundo, né? São Paulo tem um potencial muito maior a ser explorado. Então, primeiro, um descumprimento de promessa, né? Com as polícias estaduais, né? Polícia Científica, Polícia Civil, a Polícia Militar, ao mesmo tempo em que ele não dá licença, ele não dá liberdade, ele não dá permissão para fazer operações mais duras contra o crime organizado, que eu sei, por conversar com praças e oficiais da Polícia Militar, que a Polícia Militar quer fazer. Que a Polícia Militar quer garantir que nenhum território do país esteja sob o controle do crime organizado. E o Tarcísio, com medo de apanhar de imprensa, de apanhar de ONG de direitos humanos, de apanhar de partidos de esquerda, não dá autorização para a tropa fazer o seu trabalho. Então, a falta de valorização, a falta de equipamentos e a falta de permissão para que ela faça o seu trabalho, eu acho que é uma deficiência fundamental do governo Tarcísio nesse enfrentamento. E nesse sentido, quando eu falo de estrutura, eu não estou só falando do crime organizado de canhão na cinta, eu estou falando de Faria Lima também. Né? A gente tem a REAG, por exemplo, que foi muito conhecida por causa das transações ali envolvendo o primeiro comando da capital. Tem muito fundo que, assim, todo o mercado diz que tem envolvimento com o crime organizado. As autoridades sabem. E o governador não vai pra cima? Sim, e isso pra mim é uma deficiência grave no enfrentamento do crime organizado. O que você acha do Kim como deputado do Brasil? Vamos espalhar as notícias para todos. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para juntos batermos a meta de 1000 inscritos. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.